o cenário perfeito para implantar uma ditadura comunista. No século XIX, o Império Russo era um dos mais ricos e poderosos. A família Romanov estava no poder há mais de 3 séculos. Mas, mesmo com toda a riqueza dos czares, havia uma realidade de miséria e fome para os camponeses russos. No entanto, essa dura realidade era desconhecida pelos czares e a família real. Em 1º de novembro de 1884, o czar Alexandre III faleceu prematuramente aos 49 anos de idade, depois de estar ao trono 13 anos no poder. Seu sucessor, seu filho Nicolai II, era um jovem de 27 anos, inseguro e imaturo para assumir o trono de um dos maiores impérios dinásticos da época. Vindo de uma família de classe média russa, com posses, 40 servos e fazendas, Vladimir Ilyich Lenin, aos 17 anos, viu seu irmão Sasha ser executado após ato terrorista contra o czar Alexandre III. Em seu enforcamento, Sasha declara as seguintes palavras: "No seio do povo russo pode ser achado uma dúzia de homens ou mais, que são devotados às ideias e abraçam os infortúnios de seu país com um tapa ao chão, que não consideram se sacrificar ao dar a vida pela causa. Não há nada que possa intimidar pessoas assim." A morte de Sasha despertou Lenin o interesse pela causa. Ele encontrou nos pertences de Sasha o Manifesto Comunista de Karl Marx, e a partir daí começou a estudar e militar pela Revolução, acreditando em uma tomada de poder à força pelas armas. O cenário político-social da Rússia estava à beira de um colapso. As decisões erradas de Nikolai, sua postura mais autocrática e inflexível, e a forma como os seus conselheiros mantinham distância do povo russo, e as condições desfavoráveis do país geravam enorme insatisfação popular. A exemplo, na coroação de Nikolai, foi preparada uma grande festa no campo de Radivka, convidando a população para participar de um banquete com distribuição de alimentos para os camponeses. Vieram aproximadamente 800.000 pessoas, e os organizadores não se prepararam para um número tão alto. A falta de organização e improviso de utilizarem um campo de treinamento de guerra com tábuas cobrindo as trincheiras, falta do efetivo do exército para garantir a segurança, mais o número acima do esperado, que provocou tumulto, resultou em pessoas caindo nas trincheiras, sendo esmagadas, outras pisoteadas e aproximadamente 3.000 mortos, segundo a estimativa da época. Nikolai perdeu a chance de demonstrar a sua preocupação e amor pelo seu povo, indo até os hospitais e aos parentes dos mortos lamentar o ocorrido. Erroneamente aconselhado, preferiu comparecer a uma festa do Marquês do Montebello, embaixador francês. Tal episódio marca profundamente, de forma negativa, a popularidade de Nikolai diante de seu povo, lhe empunhando a alcunha de Nikolai o Sanguinário. A dinastia Romanov estava completamente comprometida. O único filho de Nikolai era hemofílico. Sua mãe, Feodorovna, desesperada pela cura de seu filho, busca toda a ajuda possível, até que ela conhece o mago Grigori Rasputin, que, de forma inexplicável, cura seu filho. No entanto, a presença de Grigori Rasputin no palácio incomoda os conservadores do governo frente ao público. Sua presença também traz difamação sobre a vida de Alexandra Feodorovna, devido ao estilo de vida de Rasputin. Rasputin foi expulso de sua vila por roubo. Durante sua vida sacerdotal, havia envolvimentos com mulheres. Após cartas de Feodorovna terem sido vazadas aos jornais da época, espalhou-se um falso boato de que havia um caso entre os dois. A Rússia enfrentava vários problemas. Estava perdendo a guerra contra o Japão, enquanto havia uma crescente no avanço da Revolução Comunista, com greves e manifestações populares que eram diretamente influenciadas através da propaganda marxista. Lenin ia de porta em porta de fábricas e quartéis. Assim, mais e mais trabalhadores, e inclusive do exército russo, desertavam para se juntar aos sovietes, que se organizavam e atraíram para a causa os artistas da época, escritores e os artistas populares, como músicos, pintores, atores, chamando mais ainda a atenção pública em favor da militância e desprestígio do monarca Nikolai. A revolução em curso já havia matado 25.000 pessoas na Rússia em 25 anos antes da tomada do poder.
entre eles muitas autoridades políticas. O czar temia pela sua segurança e de sua família. Com o crescimento do apoio popular à causa revolucionária, sendo uma escolha do povo russo como uma única forma de reverter a situação, surgem dois partidos políticos: mencheviques, que em russo significa minoria, e bolcheviques, que significa maioria. Ainda que parecessem oposição um ao outro, ambos trabalhavam juntos no que ficou conhecido como estratégia das tesouras, desenvolvida por Lenin. Os mencheviques acreditavam na preservação das instituições e acreditavam que a Rússia deveria passar pela industrialização para depois ser socializada, enquanto os bolcheviques eram radicais, que, segundo a filosofia leninista, deveria ser armada, não deve esperar o amadurecimento e deve acontecer a todo custo. Assim eles continuaram com o terror e os atentados. Domingo Sangrento. Em 22 de janeiro de 1905, os mencheviques decidiram entregar uma petição ao czar exigindo melhorias políticas para o país. O padre George Gapon liderava uma marcha política de 3.000 pessoas até o Palácio de Inverno. No caminho, entoavam canções patrióticas, tais como Deus salve o czar, para entregar a petição ao czar Nicolai II, que não se encontrava no palácio pois estava em viagem por conta da guerra. Os manifestantes desconheciam a ausência do czar no palácio e seguiram com o plano. Ao se aproximarem do palácio, o exército imperial, que garantia a segurança do palácio, deram tiros de advertência e, em seguida, atiraram contra os manifestantes, que estavam desarmados. Segundo documentos oficiais, foram mortos 930 pessoas e 333 feridas. A neve em frente ao palácio ficou vermelha, por isso, esse incidente ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Mesmo Nicolai II não se encontrando no palácio e não tendo sido ele a dar a ordem, ele recebeu a culpa pelo massacre. Um evento triste que marcou definitivamente a história do povo russo. É nesse contexto que Liev Davidovich Rosten, conhecido por Leon Trotsky, entra em cena. Filho de camponeses de origem judaica que eram prósperos em sua fazenda, em Odessa, Ucrânia. Desde cedo, Trotsky se interessou por política e, já na faculdade, tinha grandes discursos inflamados pela Revolução Marxista. Escrevia para um jornal local. Foi preso aos 18 anos. Na prisão, o seu carrasco chamava-se Trotsky, por isso ele adota esse nome russo. Após a sua saída da prisão, Trotsky vai para São Petersburgo, onde participa da marcha do Domingo Sangrento, o qual foi percebido por Lenin que seria uma derrota para o movimento revolucionário. A partir daí, Trotsky abandona o partido menchevique e se junta aos bolcheviques pela Revolução Armada. Entendendo que não há meio termos, os revolucionários passam a se organizarem e a fabricar armas nos turnos noturnos das fábricas. Nesse meio tempo, Nicolai II, para acalmar os ânimos, cria a Duma, uma espécie de parlamento de fachada, já que todos os parlamentares eram nomeados por ele e ele poderia dissolver o parlamento quando bem quisesse. E ele estava desobrigado a atender à Duma. E assim ele acreditava que apaziguaria as revoluções. Nesse momento surge Iosif Vissarionovich Djugatvili, ou Iosif Stalin. Nasceu na Geórgia, filho de um sapateiro. Aos 8 anos foi atropelado por uma carroça e ficou com uma sequela no braço. Esforçado nos estudos, se interessa por literatura como Os Miseráveis de Victor Hugo e acaba conhecendo o Partido Comunista. Foge do mosteiro para entrar para a Revolução e sua ação revolucionária constitui em assaltar trens para levar dinheiro para a causa revolucionária bolchevique. Agora está formado o triunvirato da Revolução Russa. Olá amigos, paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Ensaio Direto. E o comentário de hoje será sobre esse vídeo que você acabou de ver, que fala sobre a Revolução Bolchevique Marxista na Rússia. É um fato histórico, né? A gente vai entender como se deu essa revolução. A gente vai aprofundar um pouquinho agora.
né? E o vídeo começa dizendo que há um cenário perfeito para se implantar uma ditadura, e a gente vai entender o porquê, né? Porque a Rússia caminhou a passos largos para uma revolução marxista, né? Porque havia esse cenário perfeito para implantar essa ditadura comunista. Primeira questão, né, que a Rússia naquele momento era uma monarquia, havia ali uma família Romanov que já estava há mais de 3 séculos no poder. E essa família, né, como a grande maioria das realezas, das monarquias, eles viviam dentro de uma bolha. Eles não conseguiam entender, né, e não conseguiam participar do cotidiano da vida do povo, dos súditos. Como eles viviam dentro da bolha, então eles, né, tinham toda a riqueza, eles tinham toda a fartura, né, eles não sabiam como que era para que toda aquela riqueza fosse produzida, chegasse até eles. Havia uma distância muito grande entre o monarca e os súditos, entre o monarca e as pessoas mais pobres, né? Imagina isso aí, né, há praticamente 2 séculos atrás. E aí nós notamos, né, que o fato de eles estarem dentro dessa bolha tão distante da realidade, a Rússia é um país, né, um país extremamente rico, mas o povo vivia numa condição extremamente miserável, com fome e frio. E aí a gente vai ver que essa era uma realidade que se repetia muitas vezes. Quando você vai ver na história, por exemplo, da França, era a mesma situação antes do Iluminismo. O Luís XV também tinha uma vida regada, né, com muita fartura, muito luxo, mas o povo vivia numa condição de miséria. Então essas bolhas, né, em que os monarcas viviam, não deixavam eles ver a situação que o povo vivia e também não procuravam entender o que o povo queria, né, que o povo lutava por melhores condições de vida. E aí, né, a situação do monarca, do Nico, ela era muito mais tensa e complicada. Por quê? Porque o avô do Nico, o Alexander II, ele entrou num processo de abertura, de liberação, né? Ele era mais liberal e ele começou a construir faculdades, escolas, abrir jornais. E de repente ele foi morto por conta da Revolução. E aí entra, né, o pai do Nico, que retrocede, que volta, né? Só que ele não fica muito tempo no poder e acaba morrendo. E aí o Nico assume, né, Nikolai. Aos 27 anos, ele é um cara tremendamente inseguro e imaturo para assumir o poder. E ele já assume com um pensamento de endurecer mais ainda a linha que o pai dele já estava retrocedendo. Ou seja, ele se tornou mais inflexível, aliás, né? Se tornou mais inflexível e mais rígido com relação à postura de governo, porque assim ele imaginava que ele ia manter o controle do país. E como eles viviam dentro dessa bolha, né, eles imaginavam que eles eram bons monarcas, que eles eram bons governadores para o seu povo, né? E o povo, eles acabavam insurgindo, acabavam promovendo as revoluções, as manifestações. Esses que insurgiam eram tratados como rebeldes, né? E a forma que eles usavam de punição era uma forma dura para servir como exemplo, que era a pena de morte. Na maioria dos casos era o enforcamento. Só que eles nunca procuravam saber o porquê, né, esses insurgentes aí estavam se manifestando, estavam indo contra a forma que eles governavam. Eles entendiam apenas que eram revoltas sem um motivo, né, justo. O governo de Nikolai, ele foi extremamente desastroso desde o seu início, né? Tem uma passagem que fala sobre a coroação e as pessoas que morreram no campo de Radika por conta de uma falta de organização, e o responsável pela organização era justamente o seu principal conselheiro, que era o seu tio, era irmão do seu pai, e ele era Grand-Duque em São Petersburgo. E esse tio, né, do Nikolai, o nome dele era Sérgio Alexandrovich, mas a pronúncia em russo de Sérgio fica Sergei, né, por causa das consoantes, que é alterada.
E o Grand-Duque Sergei, ele é o principal conselheiro do Nico, e ele é um cara extremamente rígido, né, e acredita nesse absolutismo do czar, e aposta nesse absolutismo, de que o czar ele tem que ser um cara com uma postura extremamente rígida. Aquele pensamento de que você não precisa ter respeito, mas você precisa ser temido. Essa era a forma com qual o Sergei Alexandrovich passava, né, para o Nico o tipo de postura que ele tinha que ter. E ele influencia muito o Nico nas decisões. As principais tomadas de decisões do Nikolai são feitas através das influências do Sergei. E por isso essas decisões elas se tornam desastrosas, porque esse tipo de visão que o Sergei tinha, né, com relação ao monarca, ela já estava ultrapassada, né? Ela já tinha perdido força na maioria dos países europeus, né? E essa postura tinha sido derrubada e isso já estava chegando na Rússia, né? A maioria dos russos, das forças militares russas, do exército russo, eles tinham ido lutar contra Napoleão na invasão napoleônica. E eles conheceram a Europa, e a Europa já estava super desenvolvida, né? Países que já tinham constituição, que já tinham uma regência de leis que a Rússia não tinha, porque a Rússia só tinha o absolutismo monárquico, que era através do czar. O czar ele era absoluto, né? E esse tipo de governo estava caindo em desuso. E os monarcas eles não estavam acordando para isso. E os monarcas que acordaram para isso, eles conseguiram se manter no poder porque eles abriram, né? Se você pega, por exemplo, o governo inglês, eles permitiram o parlamento para que, através do parlamento e o primeiro-ministro, né, pudesse haver um governo mais sólido, e o monarca ele fica apenas com o direito ao veto, como se fosse um freio e um contrapeso, que aliás é um modelo de governo muito interessante. E aí, quando você vai para a Rússia, né, esse governo absolutista e distante da realidade do povo, ele não consegue atender a necessidade do seu povo, ele não consegue ver que o povo precisa de uma atenção e precisa de políticas públicas que atendam essa necessidade. O Sergei acaba morto, né, num atentado terrorista, né, um revolucionário joga uma bomba dentro da sua charrete, a charrete vem a explodir e ele morre nesse atentado. O Sergei, ele era, além de tio do Nico, ele era cunhado, né? A esposa do Sergei era a irmã da Alexandra Feodorivna, né? A esposa do Nico, que era da família aristocrata alemã. E o Nico enfrentava também um grande problema familiar, né? Porque havia uma grande responsabilidade, um grande peso para o czar, que ele tinha que providenciar um sucessor para o trono, né? E esse sucessor deveria ser o seu filho homem, né? O seu primeiro filho homem deveria assumir o trono. E o Nikolai já tinha tido 4 filhas mulheres, né? E o seu filho, quando ele nasce, o Alexei, ele nasce com uma doença hereditária, nasce hemofílico, e era uma doença que assolava, né, as famílias monárquicas da época, porque a maioria delas vinham do mesmo ramo familiar. E isso era aterrorizante, tanto para o Nikolai, no sentido de que ele não tinha, né, providenciado aí um sucessor, porque o filho, por ser hemofílico, e a chance de sobrevivência dele era pequena, né? Normalmente os hemofílicos naquela época não tinham tratamento, morriam muito jovem. E ainda ele tinha que lidar com as questões emocionais da Alexandra Feodorivna, porque ela não conseguia lidar com essa situação. Ela tinha muitos problemas, né? Como a gente vê, a Alexandra ela recorre a vários métodos de ajuda, até que ela encontra esse mago, né, o Grigori Rasputin, e ela tem um envolvimento com ele todo voltado na questão do tratamento do filho. E nesse envolvimento, um período de afastamento dele, ela escreve cartas para ele, mas as palavras que ela utiliza nas cartas são mal compreendidas e é jogada a público como se fosse um caso amoroso que houvesse entre os dois. E isso acaba, né, causando aí mais um escândalo, né, na família real, desgastando mais ainda a imagem do Nico, acaba desmoralizando mais ainda a imagem do Nico frente às pessoas, frente ao seu povo, né? E isso é utilizado também
pela revolução, né? Porque ele passa essa imagem de ser um rei, né? Que tem aí essa mancha no seu casamento, né? Isso era na época considerado muito grave. Bom, o Rasputin ele acaba sendo expulso do palácio. Posteriormente ele acaba sendo morto por um grupo mais radical que considerava conservadora. Bem, aí essa situação ela acaba sendo se resolvendo, né? A partir do momento que ele morre, meio que a falação diminui com relação a isso. Mas existem outros problemas, né? Com relação ao governo de Nico e o seu povo, né? As guerras que eles entraram, né? E foram guerras que trouxeram grandes prejuízos para o país, piorando muito mais ainda a situação financeira do país. E assim, o nível de insatisfação da população era muito grande. E os revolucionários, quando a gente vai observar os revolucionários, eles conseguem insuflar muito mais o povo contra o Nicolai, principalmente através da propaganda marxista. Justamente esse é um dos pontos mais chaves da revolução, que é a propaganda. Ela trabalha, né, justamente no sentido de quê, né? De fazer com que a população tome uma consciência com relação à condição que eles vivem, a desigualdade entre a forma de vida deles e a forma de vida da família real, e eles tentam trazer para a consciência da população que há uma injustiça, né, com relação a isso, e fazer com que a população busque, né, através da violência, finalizar com essa injustiça, né, de uma forma a derrubar o governo. Essa é a ideia, em tese, né, de que o marxismo ele passa, né, e assim, principalmente através do Lenin, né? O Lenin desenvolve uma filosofia dele, em cima da filosofia marxista, que nós chamamos de leninismo, né, que é essa situação de tomar o poder à força a qualquer custo. E aí ele vai trabalhar muito em cima disso nessa situação. E aí quando a gente observa a história do Lenin, né, como foi mostrado no vídeo, ele vem de um histórico de uma família abastada, uma família que tinha posse, né? E a única coisa que leva ele, né, a se envolver com a revolução foi a perda do irmão, que também se deixou, né, influenciar pela filosofia marxista. Isso acende, né, aciona um gatilho na mente do Lenin, de que, né, ele tinha que dar continuidade àquilo que o irmão dele começou. Ele se envolve, né, se aprofunda na filosofia marxista, só que ele vai além, porque ele sai da teoria e ele vai para a prática. E é justamente esse é um dos pontos fundamentais sobre a Revolução Russa, que nós vamos estar vendo mais para frente. E aí nós analisando o perfil, né, de cada um deles, dos principais revolucionários, quando você pega para aprofundar um pouco mais, você percebe que somente o Lenin era russo, né, somente ele era filho natural da terra. Tanto o Trotsky como o Stalin, né, não eram russos, e o Lenin e o Trotsky eram de famílias bem estruturadas, famílias que tinham posses, famílias que estavam numa condição social muito melhor, né? Somente o Stalin vem de uma família mais humilde, mais pobre, de um país menor também, né? Da Geórgia. E aí, quando a gente faz todo esse mapeamento, quando a gente analisa a história dos três, a gente nota que, na verdade, esses três, né, esses três grandes revolucionários da história, todos eles se deixaram levar muito mais pela paixão, né, pela filosofia, pelas próprias razões das condições sociais da época, né? É óbvio que isso também chamava a atenção, mas o que eles queriam, na verdade, era tentar uma coisa diferente, uma coisa que ainda não tinha sido tentada em nenhum outro lugar, né? Então eles se deixam levar por isso, eles permitem que isso inflame, incendeie uma paixão, né, neles, e acaba através da propaganda, né, pelo meio da panfletagem, pelo meio dos jornais, contagiando praticamente a nação. E aí, dentro dessa grande situação que nós vemos, qual que é o ponto-chave, né, sobre essa revolução? Porque a Rússia foi a primeira nação, né, a instaurar aí
o socialismo, né? Que é o caminho para o comunismo. E é interessante porque todas as nações que deram início a isso, eles instalam o socialismo e aí eles não conseguem progredir para o comunismo e permanecem somente no socialismo. É que justamente o que vai favorecer eles é as condições, né, naquele momento que eles estão vivendo, né? A forma com a qual o governo do czar Nikolai age, um governo que foi extremamente desastroso em todos os seus aspectos, a figura de um governo fraco, né? de um governo que não tem uma postura firme e que, além de ele não ter essa postura firme, ele não consegue se apresentar de público, né? Não consegue mostrar a cara dele em público. Então, pode-se dizer que a maioria das pessoas nem sabiam como era a cara do czar, como que era o rosto do czar. E a única coisa que eles fazem, né, com relação a essa situação é justamente o que? É propagar essa situação que o país está vivendo de uma forma mais contundente, né, para insuflar a população contra o czar. Coisa que praticamente as próprias condições e situações que o país vive já era praticamente suficiente. Mas eles queriam insuflar, porque isso era uma forma que eles tinham de se auto-legitimar, né, como aqueles que vão providenciar a mudança, aqueles que vão trazer um novo caminho, que vão promover aí uma nova forma e um novo estilo de governo. E era justamente isso que eles tinham ideia. E aí dentro disso a gente percebe que de lá para cá todo o pensamento marxista, toda a linha de filosofia marxista, ela vai trabalhar justamente com isso, né? É preciso que haja um caos, é preciso que haja uma situação de insatisfação popular a ponto de que a nação inteira esteja insatisfeita com o que está acontecendo, para que possa ser apresentado, né, um modelo de governo substituto a essa que está regente. E esse modelo, né, não serve outro modelo, só serve esse modelo, que é o modelo marxista, né, que é a ideia marxista que é baseada na ditadura do proletariado. E aí, diante disso, o que nós notamos com isso, né? Qual foi a grande ferramenta que eles utilizaram? Eles utilizaram a propaganda. A propaganda que faz com que o povo, né, se aproprie do que está acontecendo, e através da propaganda eles conseguem passar para o povo esse novo projeto de governo, que era o projeto que eles têm em mente. E a gente vai observar que isso vai ser utilizado a partir daí, né, de uma forma generalizada em todos os outros momentos. Então, assim, existe um conceito de que precisa ter uma crise. Ah, mas e se o país não tem uma crise? Se o país ele está numa situação favorável, né, para o governo, então o que a gente precisa fazer? A gente cria a crise. A partir daí, a ideia é essa: não tem crise, vamos criar uma crise, porque nós precisamos ter uma crise para trazer a ideia para o povo de que precisamos mudar o nosso governo. Certo? Então a gente vai ver isso em todos os outros períodos da história nos demais países. Que precisa criar uma crise, trazer insatisfação popular, né, para as pessoas, e através dessa propaganda marxista é que eles vão trabalhar a ideia de um novo projeto de governo. E a ideia sempre vai ser uma ideia muito aceitável, porque o lema marxista vai ser sempre aquele de paz, de igualdade, né, e de abundância, de comida na mesa, de prosperidade para todos. E a grande pergunta é: quem não quer um governo que promove a paz, que promove a igualdade e que promove, né, a abundância e prosperidade para todos? É óbvio que a resposta será sim. O grande problema é que depois não é o que acontece, e é isso que a gente vai ver, né, no próximo vídeo, ok? Então, se você assistiu até aqui, eu agradeço aí pela sua audiência, pela sua empatia. Deixe seus comentários, é importante, né, para que a gente possa estar aí avaliando como o vídeo está chegando até vocês. E lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus para a família. Até o próximo vídeo. Valeu! Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite ensaio direto, clique novamente na lupa e aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e
clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho. Selecione a opção todas. Assim você receberá todas as notificações de vídeos.